Voltamos nos braços da nossa comunidade, com toda a garra, com toda a força, com todo amor. Meu presidente, Reinaldo Bandeira, essa escola te ama, essa escola te abraça. Somos todos União de Jacarepaguá. Grêmio Recreativo Escola de Samba União de Jacarepaguá. Uma escola de samba da cidade do Rio de Janeiro. Contemplada no edital Não Deixe o Samba Morrer 2. O projeto União de Jacarepaguá consiste em uma exposição dos figurinos utilizados no Carnaval de 2023 pela Comissão de Frente da União de Jacarepaguá, além de uma oficina de dança e uma palestra sobre o quesito Comissão de Frente. União de Jacarepaguá, a sua história fala por si. Voltamos nos braços da nossa comunidade, com toda a garra, com toda a força, com todo amor. Meu presidente, Reinaldo Bandeira, essa escola te ama, essa escola te abraça. Somos todos União de Jacarepaguá. Eu vou falar um pouco sobre o processo de criação da Comissão de Frente da União de Jacarepaguá para o Carnaval de 2023. Foi um processo de criação meio do Fabrício Ligeiro, outro coreógrafo, e juntos nós pegamos a sinopse que o carnavalesco nos passou e a gente decupou aquela sinopse para entender a história, para entender aonde a gente poderia ir, o ponto que a gente poderia pegar de total importância para dali começar uma pesquisa nossa. Assim, logo após essa decupagem, a gente criou uma sinopse nossa, uma sinopse artística de criação, e dali foi o mote, o pano de fundo para a gente começar a percorrer naquele universo que o enredo da escola foi passado, foi criado, e a gente começou a encontrar caminhos, né, onde apontava o melhor para trazer um show de comissão de frente, que é dos pontos altos hoje do Carnaval Carioca, né? E com isso, duas cabeças pensantes, nós começamos a trazer a gente criou algumas ideias, colocamos no papel todas aquelas ideias, né? Criamos várias coisas e naturalmente muitas coisas foram se perdendo, assim, a gente foi, isso não dá, isso tá muito, isso aqui dinheiro, não dá, isso não dá, isso aqui, isso aí, até a gente chegar numa ideia principal, uma primeira ideia, e aí a gente apresentou para a escola, e a escola de início questionou-se algumas coisas de funcionalidade, né, porque que é natural, né, faz parte desse processo, já é uma coisa que já faz o processo, já é do processo, e foi junto com o carnavalesco a gente conseguiu traçar um outro caminho, né, com o carnavalesco. Ele criou uma outra sinopse artística até de como ele imaginaria para o trabalho dele, porque é um trabalho muito pessoal dele. E a gente, baseado na criação da sinopse que ele nos passou, a gente criou uma nova ideia que, confesso que é mais prática, até mais objetiva e mais direta, né? E aí a gente foi trazendo umas referências, a gente pegou coisas da nossa primeira ideia e a gente foi colocando junto, e a gente viu que tinha muitas coisas que eram muito parecidas, né, que casavam muito. E aí isso foi ótimo para o processo. E aí depois que a gente centralizou e afinou aquela nossa ideia, a gente ia levar essa ideia agora para os corpos do elenco da comissão, né? O elenco foi selecionado numa audição. Nós fizemos uma audição, selecionamos 15 pessoas, 15 bailarinos atores, até pela escola que eu e o Fabrício temos, que também é do teatro. E aí a gente começou esse processo de criação, a gente foi entendendo várias
trabalhando um pouco, ainda o elenco sem entender para onde estava indo, né? Que tem essa coisa, o coreógrafo vai e começa, você faz isso, eles ficam, mas é como aqui? Oi, como isso? Mas como isso vai acontecer? Mas como assim? Tá. Até que a gente vai passar, aos poucos a gente vai jogando as ideias, vai jogando as informações, as nossas viagens. E aí eles, nossa, certo? E aí, quando todo mundo começa a entender, a embarcar naquela ideia, aí é um show, e aí vai chegando as coisas, aí vai chegando o figurino, vai chegando os adereços, aí chega a maquiagem, teste de maquiagem, teste de figurino, teste com os adereços. E aí fica aquele primeiro teste com adereço, primeiro teste com o tripé. Aí você, ai meu Deus, aí o elenco, sabe? Mas aí depois até as coisas vão encaixando, o que não vai funcionando vai sendo adaptado, o que não é, o que o tripé e o elenco propõem, quando eles se juntam, acabam propondo coisas naturais, né? E aí isso dá para aproveitar. E aí você, aquela coisa micro, você coloca macro, né? E aí é muito interessante, é um processo muito interessante, é prazeroso. De Jacarepaguá, a sua história fala por si. Voltamos nos braços da nossa comunidade, com toda a garra, com toda a força, com todo amor. Meu presidente, Reinaldo Bandeira, essa escola te ama, essa escola te abraça. Somos todos União de Jacarepaguá. Olá, eu sou o Ira Clemente, sou cenógrafo e fui o responsável pela criação e execução do tripé da Comissão de Frente da União de Jacarepaguá no ano de 2023. Desde que eu recebi o convite do release da sinopse até o dia do desfile, foi um processo muito bonito e muito prazeroso. Era a minha primeira vez no carnaval como profissional, como um cenógrafo responsável por uma alegoria, né, por um tripé que responderia por um quesito de carnaval. Então eu sabia do tamanho da responsabilidade e eu encarei com muita firmeza, assim, com muito prazer o trabalho. Desde quando eu li o release do que os coreógrafos haviam provocado com as inquietações que eles estavam propondo. Então foi uma conversa, foi uma troca muito prazerosa, de vários, levava uma coisa, trazia outra, de muita pesquisa, desde a execução das imagens até o que a gente queria contar com esses quadros. Então tinha esses 3 momentos, né, do que a comissão, que a gente contaria na avenida no decorrer do desfile, que era a parte entre e homenagear o Manuel e a Mariana Crioula, e aí tinha que esses 3 pontos que a gente precisava contar da história, né, que era a parte ali da fuga deles, a parte do quilombo onde ele se encontra e a parte da coroação onde ele é coroado pela escola. Então tinha uma parte que eu quis provocar com eles era repintar essa história que muitas vezes é colocada em quadro numa perspectiva mais branca. Então a gente contaria essa história trazendo para nós, é como se a gente emoldurasse essa história novamente. Então a proposta eram 3 quadros que contariam as 3 histórias, e nesses 3 quadros pintados eles ganhariam vida. Então os personagens principais e os demais integrantes sairiam desses quadros ou estariam frente a esses quadros contando essa história. A primeira ideia de sair, eles veio pela questão do elástico, então o que eu propus aos coreógrafos e eles aceitaram era que a gente criaríamos uma plataforma com esses quadros em cima, e essas plataformas seriam realmente essa montanha de história que já estava ali, então eles subiriam para recontar, para remoldurar essas histórias, muitas vezes vinda dessa outra perspectiva
muitas vezes branca. Então, a gente contou essa narrativa. Então, repintamos esse canavial, esse cafezal, repintamos esse quilombo e criamos essa coroação. Foi muito legal no processo da coroação, porque a gente pensou criamos uma coroa que trouxesse essa questão da diáspora africana, então trouxesse elementos africanos. Então a gente foi lá no Sankofa, trouxemos elementos que é esse elemento de ir e voltar, de retornar às suas origens, então trazer essa herança africana para recoroar, para coroar esses personagens que tiveram muita importância para a história brasileira, inclusive para a região do Vale do Café. Então foi uma pesquisa que a gente desenvolveu, foi propostas até elaboração. A construção a gente demorou entre 20 e 30 dias para toda a produção desse tripé de pesquisa, isso aqui não, coisas que retornam. Foi muito prazeroso até o dia da Avenida, e quando a gente entrou na Avenida e recebemos o carinho do público que viam aquele elemento grande entrando na Avenida e os atores saindo desses quadros, trouxe um efeito muito bonito para a Avenida. Então os espectadores, as pessoas que assistiam os desfiles ficavam encantadas de ver essa história sendo trazida para a Avenida, sendo contada na Avenida por essa perspectiva, tendo própria vida, recontando a história e sendo recoroados da forma que deveria ser na história, né? Esses heróis brasileiros sendo coroados e sendo reconhecidos. Eu agradeço muito o convite, tanto dos coreógrafos do Fabrício e do Márcio, e até da escola, onde fui recebido com muito carinho, muito afeto, e foi uma entrega muito prazerosa. Foi muito gostoso dividir esse processo. Agradeço também a minha equipe, que tiveram comigo em todos os dias nesse processo, e vida longa ao projeto, vida longa ao carnaval. Eu fiquei muito feliz de participar. Resistência é a marca da nossa vitória! É com muita alegria e muito amor no coração, eu digo a você, firma a ponta, eu quero a União de Jacarepaguá, chama o povo do samba. Olá, eu me chamo Ricardo Rocha, sou ator e figurinista e estou aqui para contar um pouquinho como foi a minha experiência na criação e confecção dos figurinos da Comissão de Frente da União de Jacarepaguá no ano de 2023. Resistência é a marca da nossa vitória! É com muita alegria e muito amor no coração, eu digo a você, firma a ponta, eu quero a União de Jacarepaguá, chama o povo do samba, Então, quando foi em agosto de 2022, o Márcio e o Fabrício me procuram, me pedindo para colaborar com eles no trabalho para a Comissão de Frente da União de Jacarepaguá. Fiquei muito empolgado com o tema, né, da Mariana Crioula e do Manuel Congo, né, os heróis no Vale do Café, sendo o enredo, e começou a nossa pesquisa a partir daí para desenvolver esses figurinos e como a gente trabalharia temas históricos, né, para o carnaval. Na minha opinião, uma coisa que é muito importante, né, quando a gente vai tentar trabalhar com o carnaval é a escolha da linguagem. Nós não pretendíamos fazer uma representação realista de época, né, mas nós precisávamos ter ali os fundamentos, né, os contornos, né, as formas que também reportassem a esses personagens históricos e o recorte histórico onde eles estavam inseridos.
Comecei uma pesquisa através das pinturas, né? Pesquisei muito o Debré, o Rugendas, até mesmo para trazer uma paleta cromática e também volumes e formas para esses figurinos. Mesmo que eles, no final, eles não tivessem uma representação fiel àquela época. Mas essa pesquisa foi importante porque eu consegui descobrir, junto com o Márcio e com o Fabrício, elementos que dariam características e que a gente poderia brincar um pouco com o processo de carnavalização dessa realidade. E como a gente consegue, né, trabalhar dentro dessa pesquisa, chegar até a forma que nós gostaríamos, né? Nós pegamos, eu consegui construir uma paleta de cores, escolher tecidos que dessem peso, né? Especialmente tecidos que já estivessem no mercado. Por causa do prazo de trabalho que nós tínhamos, nós não conseguiríamos trabalhar com exclusividade na criação de estampas ou padronagens, né? Então, eu decidi, de uma certa forma, fazer um levantamento de pesquisas de materiais que empregassem peso visual e também um pouco de peso para essas formas, né? Conseguissem chegar a determinados volumes e essas formas. E uma coisa legal foi a pesquisa que eu consegui levantar através dos tecidos de decoração, de padronagens diversas, né? Eu trabalhei com padronagens, misturei padronagens contemporâneas com padronagens que também são antigas, né? Como os adamascados, trabalhei com tecidos brocados, com jacar, né? E isso conseguiu fazer com que o trabalho tivesse um peso, um volume, né? E a partir daí, como que nós traríamos a atmosfera, né, desses guerreiros que foram essenciais para lutas de quilombos, né? Nós decidimos trabalhar com a folha de café. O nosso elemento carnavalizado, né, e conceitual para esse trabalho foi trazer o formato da folha de café para uma ombreira, né, e fazer essa folha de café num material brilhoso, né, que pudesse trazer ali esse dado do carnaval, onde a luz, onde fosse um ponto como se diz, um ponto de iluminação do figurino, né? Então nós montamos os protótipos, escolhemos os tecidos, né? E esse trabalho porque nós queríamos também, esteticamente, que o trabalho não tivesse muito brilho ou muito colorido, né? Os figurinos tiveram um trabalho de pintura e envelhecimento, com cores, né, e texturas mais opacas, e nós deixamos para essas ombreiras, que eram ombreiras feitas com material estruturado, dando esse toque de luminosidade e carnaval ao figurino nessa ombreira única. Ou seja, nós conseguimos criar ali guerreiros, né, com esse toque do carnaval. Eles não eram figuras de reprodução histórica, mas nós não deixamos de trabalhar com esse imaginário do real, o trabalho de imaginação fantástica sobre aquele período, trazendo também essa força, né? E também uma maneira diferente de contar a histórica, um pouco mais lúdica e fantasiosa, para uma história, para personagens icônicos, históricos, muito importantes para a história do Brasil. Essa experiência, né, com o trabalho de carnaval, fica uma conclusão para mim muito interessante. Carnaval é um tipo de evento
que você precisa alinhar muito bem o projeto, né? O projeto ele tem que estar adequado ao tempo, aos materiais possíveis, né? A visualidades que possam ser muito interessantes. O volume é uma coisa essencial e escolha de cores também. Foi muito gratificante, é cansativo, mas muito gratificante realizar esse trabalho, porque é uma experiência completamente diferente de trabalhar com figurinos para teatro. O processo criativo ele é mais longo, precisa ser mais adaptável, né? Mas o resultado sempre é muito gratificante. Assim, agradecer enormemente o convite, a oportunidade de trabalhar com o Márcio e com o Fabrício nesse processo. Eu deixo aqui um grande abraço e, mais uma vez, fico muito feliz de ter participado desse processo. Olá, eu me chamo Fabrício Ligiero, eu sou coreógrafo da comissão de frente da União de Jacarepaguá, no Carnaval de 2023. A escola trouxe um tema muito importante, que foi Manuel do Congo e Mariana Crioula, dois personagens importantíssimos para a construção da nossa história e do nosso estado. E poder dividir com os alunos todo o trabalho de pesquisa realizado por essa equipe multitalentosa que acompanhou eu e o Márcio Vieira nessa jornada foi extremamente importante para todos nós. Ver o espetáculo das escolas de samba saindo do maior palco e chegando nesses adolescentes e contribuindo para o conhecimento, fazendo eles perceberem a importância cultural que é o carnaval para nós, os cariocas, e o quanto é rico esse trabalho das escolas de samba, para que possamos conhecer histórias pouco faladas como o desses dois personagens. Esse enredo permitiu a gente conhecer o outro lado da história e isso é transformador. Comunidade, com todo respeito, sem só. Canta União de Jacarepaguá. Avante! Chama o povo do samba, sambolê, Jacarepaguá. Eu respeito a sua história, existência é a marca da nossa vitória. Vai ter batuquete, chama o povo do samba, sambolê, Jacarepaguá. Eu respeito a sua história, existência é a marca da nossa vitória. O tambor, eu sou a de Angola, Guiné e Benin. É reino de Congo, espada de Ogum, nobreza ancestral que repousa em mim. Bravura dos senhores de ouro, maré me leva em lamentos e preces. A porta na areia, calunga de ouro. Por trás do estreito da cola que prende, o ralomo se pescoeiro, na pele que sangra, escorre o branco que sufoca a nossa gente. É bucana de Iará, é escravo do feitor, valente da senzala, não sucumbe ao capitão. Lá nos cafezais, a revolta se faz, pra pilar o açoite que fere o irmão. É mucama de Iará, é escravo do feitor, valente da senzala,
não sucumbe ao capitão. Lá nos cafezais a revolta se faz pra pintar o açoite que fere o irmão. Como de luta, a luz da esperança, correntes se quebram, é negra insurreição, lugar de fala contra a tirania. Filho da manifestação, vaquejão de capoeira, e camarada, noite de coroação, quilombola vai jogar, no axé da mãe baiana, ideal de igualdade, os heróis da liberdade, igual quero ver, vai ter papo QG, chama o povo do samba, Samborê, Jacarepaguá, eu respeito a sua história, resistência é a marca da nossa vitória, firma ponta eu quero ver, vai ter papo QG, chama o povo do samba, família Samborê, Jacarepaguá, eu respeito a sua história, resistência é a marca da nossa vitória. Bota tambor, eu sou a de Angola, Guiné e Benin, guerreiro de Congo, história de nobreza ancestral que repousa em mim. Bravura do Senhor enchiou maré, maré me leva em lamentos e preces, a porta na areia, caluca de dor, o cais no estreito da cola que prende, o valor se fez preto, a pele que sangra, esconde o pranto que sufoca nossa gente, é o cama de Ará, é escravo do terror, valentia da sensação, não sucumbe a condição, mas nas cafezais a revolta se faz pra virar o açoite que fere o irmão. É mucama de Ará, é escravo do feitor, valentia da sensação, girando minhas baianas, lá nos cafezais a revolta se faz pra virar o açoite que fere o irmão. Longo de luta, a luz da esperança, correntes se quebram, é negra insurreição, lugar de fala contra a tirania. Liga, velha guarda, vive em toda manifestação, vaquejão de capoeira, e camará, noite de coroação, quilombola vai jogar, no axé da mãe baiana, ideal de igualdade, Manuel e Mariana, os heróis da liberdade, fica bom que eu quero ver, vai ter papo QG, chama o povo do samba, Samborê, Jacarepaguá, eu respeito a sua história, olha a nossa escola aí, coisa linda, coisa linda. Eu quero ver, vai ter papo QG, chama o povo do samba, Samborê, Jacarepaguá, eu respeito a sua história, resistência é a marca da nossa vitória. Eu quero ver, vai ter papo QG, chama o povo do samba, Samborê, Jacarepaguá, eu respeito a sua história, resistência é a marca da nossa vitória. Aqui é união.